Já. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar também dos embargos de declaração. Então eu trouxe aqui um pouquinho dos requisitos, de algumas informações importantes para vocês com relação aos embargos de declaração na área trabalhista, tá certo? Então isso para ensejar a nossa peça, a nossa próxima peça, que vai ser a nossa peça 8. Então, com relação aos embargos de declaração, o fundamento na CLT é o artigo 897, e nós temos os parágrafos, também a súmula 278, do TST, e também nós temos o embasamento no Código de Processo Civil, tá certo? Mas a nível aí trabalhista, o 897 e a súmula 278. O objetivo principal aí dos embargos de declaração, é para que o juiz que proferiu aquela decisão ou o tribunal que proferiu o acórdão, para que ele esclareça, ou elucide alguma obscuridade, omissão ou mesmo alguma contradição existente na sentença ou no acórdão. Então esse é o papel aí principal dos embargos de declaração. O cabimento, então, nós podemos dizer que ele se verifica em duas situações, Quando a sentença ou o acórdão ele tiver uma obscuridade. O que é uma obscuridade? Quando não é uma posição clara, óbvia, objetiva, ou quando há uma contradição. O juiz ele faz aí na sentença todo o relato, da necessidade do pagamento de hora extra, que ficou confirmado que o empregado fez hora extra, e no final da decisão ele não condena o empregador em horas extras, Então vejam, há uma contradição, E outra situação é no caso de uma omissão do juiz, Então ele deveria pronunciar sobre determinado assunto, determinado pedido, e aí ele simplesmente se omite, ele não faz aí menção a esse pedido, e nesse caso também é necessário aí a interposição dos embargos para esse esclarecimento. Então são essas situações: obscuridade, contradição e omissão, certo? Vamos lá. Prosseguindo, o prazo para interposição é de 5 dias a contar da intimação da decisão, tá? Então 5 dias é um prazo curto. O endereçamento dessa peça é feita diretamente ao juiz que julgou, que deu a primeira decisão, ou ao tribunal que deu aquele acórdão, que prolatou o acórdão. Eu não posso deixar de colocar o nome das partes, e aqui a nomenclatura correta que eu vou utilizar é embargante e embargado, Isso também é importante durante a nossa peça. O nome da peça, embargos de declaração. Uma questão importante: não está sujeita a preparo às custas, Então não há necessidade de recolhimento de nenhuma custas para entrar com embargos, tá? Nós vamos ver também que no embargos a gente tem que deixar claro, dois pressupostos devem estar claros: o pré-questionamento, ou seja, que já houve uma discussão anterior dessa questão, e o juiz ou o tribunal não se manifestou sobre essa questão. Então isso tem que ficar bem claro nesse tópico. É um requisito de admissibilidade, inclusive o pré-questionamento, Então tem que ficar muito claro, E esse tópico de pré-questionamento nós já vimos também no recurso de revista, no RR, E ele também vai ser visto no recurso extraordinário. Então vejam que aqui eu tenho que abrir um tópico do pré-questionamento, onde eu vou colocar que já foi objeto aí de discussão durante o processo, tá? Esse no caso, essa tese. Depois, é uma peça curta, nós vamos ver, Eu tenho que deixar muito bem claro também um outro tópico, que é com relação ao inconformismo
com a decisão ou com o acórdão. E aqui eu tenho que deixar bem claro qual foi a violação, né? Houve a omissão, houve a obscuridade ou a contrariedade. Então eu tenho que citar aqui, né, inclusive citando aí dispositivo de lei, de jurisprudência, súmula, orientação jurisprudencial e assim por diante. O efeito do recurso, né, ele tem um efeito aí que nós falamos, né, de interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Então ele interrompe o prazo. Acabou, né, o prazo ali, tem um prazo de 5 dias. Então se a parte ela interpôs os embargos, vai interromper o prazo, né? E depois o prazo volta a correr. Então isso é importante também, né, que há essa interrupção, né, do prazo e muitos advogados, infelizmente, né, com o objetivo protelatório, acabam interpondo embargos de declaração a fim de ganhar tempo, né, para depois interpor o recurso cabível, por exemplo, o recurso ordinário, tá certo? Então tem que tomar cuidado com essa questão também. Outra questão importante, né? Eu falei aqui dos embargos protelatórios. Se o juiz considerar que esses embargos são protelatórios, né? A parte ela pode ser considerada litigante de má-fé e com isso ela vai ter que arcar, né, com 1% do valor da causa a título, né, de depósito. Então ela vai ter que fazer esse depósito da multa, né? E se no caso, né, os embargos eles forem reiterados, ou seja, mais de uma vez e considerados protelatórios, o juiz pode subir essa multa até 10%. E aí um detalhe importante, né? Se a parte está ali no afã de ganhar tempo, né, e com embargos aí simplesmente protelatórios, o que pode acontecer? Né? Se o juiz verifica isso e determina a multa e a parte pretende aí entrar com recurso, né, nesse caso ele vai ter que fazer o depósito da multa, comprovar o depósito da multa, né, que vai servir aí também como um pressuposto de admissibilidade para o recurso. Ou seja, ele vai ter que provar que ele está recolhendo ali a multa. Senão, o recurso dele, ele pode ter recolhido depósito recursal, né, custos judiciais, mas se ele não recolheu a multa, o recurso é considerado deserto. Então, vejam aí a importância, né, do recolhimento da multa e de se evitar aí embargos protelatórios, tá? Com relação então à estrutura da peça, a competência, a direção vai ser pro juiz que julgou, que deu aquela decisão, ou, né, no caso, para o tribunal, né, que prolatou o acórdão. Então, não esquecer de fazer o endereçamento, né, pular aí de 2 a 5 linhas, colocar o número de processo, pula mais 2 ou 5 linhas, coloca o nome das partes. Aqui, a petição de embargos, ela é como uma petição uma petição intermediária, né? Uma petição ali que vai tramitar durante o processo, certo? Então, não esquecer de colocar o número do processo, depois o nome da embargante, né? Dizer que já está qualificado nos autos da reclamação trabalhista. Aqui eu não preciso fazer menção à procuração, a endereço do advogado, nada disso, a gente já vai direto, né? Em face de quem está tramitando a ação, também já qualificado, você pode colocar somente, bem respeitosamente, por seu advogado, interpor embargo de declaração. Você vai ter que colocar o embasamento legal nos termos do artigo 897, né, pelos seguintes motivos, e aí você já vai entrar então no primeiro tópico, que é do pré-questionamento, onde você vai deixar bem claro que já houve ali, né, já foi apresentada, já foi discutida essa questão anteriormente, em tese lá na própria reclamação trabalhista ou no próprio recurso, né? Sempre também você tenta, né, deixar bem claro aí essa questão, né, do que o juiz ele precisa motivar a sua decisão de acordo com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, né, que é a motivação das decisões.
E aí você vai entrar fechar, né, dizendo que essa matéria ela já foi pré-questionada e você vai utilizar aqui o fundamento, né, com relação à súmula 297. E daí você vai ver qual é o inciso, se é o 1, se é o 2 ou se é o 3. A título de embargo de declaração, geralmente a gente utiliza o 2 ou o 3, tá? Os incisos, né? Fizemos a parte do pré-questionamento, nós vamos para o inconformismo, né? Então aqui eu vou justificar o inconformismo com a decisão, né? Salientar aí o cabimento, o que houve, o que o juiz omitiu, ou o que foi contraditório, ou o que foi obscuro, né? Quais são os artigos, então eu preciso também fundamentar, tudo bem? Esse tópico é o X da questão, é onde eu vou colocar, né, tudo que é importante aqui com relação ao meu inconformismo com a sentença, beleza? Feito isso, eu vou para o último tópico, né, que são os requerimentos ou pedidos, onde eu não posso esquecer também, né, de pedir o conhecimento dos embargos e o seu recebimento e também o seu provimento, né, a fim aí de esclarecer obscuridade, omissão ou contrariedade, tá? Então, aqui eu não peço condenação em custas, isso é importante, né? Não há que se falar em condenação. E aí eu venho para a minha parte final, que é o fechamento, que vocês já estão acostumados. E atentos aí, né, que essa declaração do juiz, né, quando o juiz se manifestar sobre esses embargos de declaração, ele faz uma decisão declarativa, né? Ou seja, ele não vai substituir a decisão anterior, ele vai apenas complementar, ele vai apenas integrar o que ficou faltando ou que ficou omisso, contraditório, obscuro. Tudo bem? Então, aí, né, um resumo com relação aos nossos embargos de declaração, que na próxima aula nós iremos tratar, né, de um caso, né, de embargo de declaração, e nós vamos fazer a peça 8, que trata exatamente aí, né, desse instrumento, né, tão necessário aí, né, com relação às decisões, tanto de primeiro grau, de um juiz acó, como também, né, do tribunal, de um acórdão prolatado, né, por o juízo ad quem. Tudo bem? Então fico por aqui, até a nossa próxima aula.